O capitalismo nunca é universal, mesmo os benefícios que propõe. Mesmo quando é direito universal, tem condicionalidades, tem dificuldade do uso fruto do direito universal. Tá? Então veja, propor o keynesianismo hoje é de uma cegueira histórica, nesse sentido, primeiro, por conta da evolução do próprio capitalismo, que não tem como retornar aquelas condições históricas-objetivas para fornecer aquela forma de administração do Estado para o conflito de classe. Segundo, não tem mais solução dentro do próprio capitalismo o agravamento das contradições ampliadas que ele está gerando, inclusive ejetando boa parcela da classe trabalhadora e destruindo parte da população planetária como população supérflua. Aquilo que foi o seu caráter civilizatório agora, para a própria reprodução do próprio capital, a sua autorreprodução, está destruindo as bases que constituíram a sua vitalidade, a sua legitimidade e a sua capacidade de desenvolver as forças produtivas. Está destruindo a humanidade, está destruindo a natureza, está destruindo as formas de existência humana, do ponto de vista da imensa e catastrófica maioria da população planetária. Então veja, o Estado hoje também não pode ser visto como a possibilidade de se tomar o Estado para tentar recuperar o que foi perdido. O Estado hoje cada vez é mais necessário de evoluir por uma administração dos conflitos de classe, defesa dos interesses do capital de uma forma mais autoritária, mais criminalizadora, mais repressora, e em alguns momentos, como no Brasil, mais cooptadora e neutralizadora da reação de classe, quando todo tipo de atrocidade está sendo imposta, através, inclusive, das leis, aprovadas pelos mesmos parlamentos, pelos mesmos parlamentares, inclusive os representantes do trabalho, que negociam hoje, estão fazendo o papel do capital, o PT, PCdoB e companhia. Então veja, o Estado hoje, do ponto de vista do que já foi e pôde realizar na administração da mesma função, está cada vez mais restrita a possibilidade de ação política dentro do Estado. Ao contrário daqueles que propõem que temos que entrar para expandir. Não é vontade. É condição histórica, as exigências do capital em crise e as possibilidades do Estado agora atender a reprodução do próprio capital. O Messaros diz, sempre foi fundamental a função do Estado. Em momentos distintos da história do capitalismo, de uma forma mais emergencial, mais pontual. Com a crise, o Estado está sendo mais necessário na reprodução material do próprio capital e da riqueza socialmente produzida. Então veja, aqueles que acham que a luta deve seguir o mesmo curso, reivindicar as mesmas bandeiras, todos os elementos objetivos do mundo, com a evolução da própria história e da crise, estão impondo maiores limites para aquilo que querem recuperar e que não será recuperado, ao contrário, temos que nos preparar para impedir que isso leve à destruição. E nesse sentido, a crise estrutural vem colocar mais em evidência as contradições de quem pressupunha o Estado como um espaço em disputa, um terceiro poder neutro para aqueles mais moderados e liberais, que pode atender indistintamente os interesses de classe, depende da convicção e da presença. O Estado hoje é vital para auxiliar diretamente na produção, não só mais na produção, eu digo, através da regulamentação política, tomar as medidas econômicas necessárias para prevalecer os interesses da produção do capital em detrimento do trabalho. Então veja, o Messaros vai dizer, ele está muito mais comprometido com a materialidade da reprodução da ordem existente do que já teve no passado. Então, esses elementos fundamentais, eu quero encerrar por aqui, apesar de ter muitas outras coisas para a gente conversar futuramente, e a leitura que vocês, porventura, venham fazer. Hoje, a situação é muito mais grave do que no passado. Não basta recuperar as estratégias e concepções viesadas, mistificadoras das tarefas emancipatórias do trabalho. Hoje, a alternativa é lutar contra o capital, superar o capital, destruindo aquele que Messaros fala, o tripé fundamental da ordem dominante. Uma relação intrínseca de autossustentação, capital, trabalho e o Estado.
Agora o sistema se sustenta vitalmente nos três. Não tem espaço sequer para que se sustente a ilusão do Estado ampliado e da expansão da democracia. É nisso que eu posso rapidamente articular para vocês as tarefas do momento e a necessidade de a gente acompanhar as mudanças do mundo objetivo para reorientar a intervenção da classe trabalhadora de uma forma eficaz, que possa construir alternativas. Já dizia Rosa ontem, relembrado por Ivo Toné, a necessidade da superação do capital está posta na história. A possibilidade foi construída pela evolução do próprio capitalismo e a capacidade infinita, superdimensionada da riqueza que hoje pode atender a demanda de toda a população mundial. Agora, não está garantido que consigamos. É uma possibilidade entre socialismo e barbárie. E nós estamos muito mais próximos da barbárie do que socialismo. Então, nesse sentido, nós temos que enfrentar o mundo, reconhecer o mundo e criar as mediações necessárias sem temer os desafios que a história nos coloca, e não aqueles que queiramos ou não reconhecer. O socialismo está na ordem do dia. Como lutar por ele é a questão que está posta para todos aqueles que se pretendem revolucionários e defender a igualdade plena entre todos os homens. Muito obrigada.